cara pensa que eu não sei arrumar microfone. Passei a vida inteira arrumando microfone. Perdi 3 eleições tentando arrumar telefone, microfone. Bem, companheiros e companheiras, senhores e senhoras, empresários e empresárias, afinal de contas, essa categoria de empresário ainda é muito machista. Eu estou vendo aqui pouquíssimas mulheres. Aqui na mesa, proporcionalmente, tem mais mulher do que aí embaixo. Eu espero que daqui a 10 anos a gente tenha pelo menos metade mulher e metade homem de empresários nessa categoria. Eu quero cumprimentar a companheira Miriam Belchior, ministra-chefe da Casa Civil, companheiro Márcio Elias Roda, que acabou de falar agora, da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, do nosso querido Bruno Moretti, ministro do Planejamento, que ocupou o lugar da Simone Tebet, o nosso Vladimir Lima, ministro das Cidades, no lugar do companheiro Jader, e o companheiro Jorge Messias, advogado-geral da União. Quero cumprimentar Renato Correia e dizer uma coisa para você, Renato. Eu, nesses 12 anos de presidência, eu conheci muito presidente de entidades de muitas categorias. Eu não trouxe nenhuma placa para te dar de presente. Lamentavelmente, a gente tem que ser julgado pelo Tribunal de Contas da União, nem uma placa para lhe dar, posso falar. Mas eu quero dar um testemunho nesse momento em que eu participo do 6º encontro de vocês, e que é o último teu como presidente, e dizer para vocês o seguinte: o Renato é o mais verdadeiro presidente de uma entidade empresarial deste país. O Renato é um companheiro que não tem duas caras. Ele é um na nossa frente e é o mesmo quando não está conosco. O que o Renato fala para vocês, ele tem coragem de falar para nós. Ele não é aquele lambe-botas, que quando está na frente da autoridade fica, sabe, badalando, e quando está por trás fala mal. O Renato é verdadeiro durante, antes e depois. Ele reivindica para nós, vai atrás, briga, e todos os encontros que eu participei, o Renato é o mesmo cara que quando está sentado comigo numa mesa conversando. Portanto, se os empresários tivessem mais representantes de entidades empresariais tão verdadeiros como você pode ficar sabendo que a relação seria infinitamente melhor entre o governo e o empresariado brasileiro. Quero dizer ao companheiro Eduardo, que vai assumir no teu lugar, que você não precisa fazer muita coisa, muita. É só você se espelhar, sabe, no comportamento do nosso companheiro Renato, que você já será o 2º melhor presidente da entidade. Bem, eu quero cumprimentar a minha ex-ministra Simone Tebet, a minha ex-ministra Marina Silva, o senador Giordano, o meu companheiro Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, o Carlos Vieira, presidente da Caixa, o Laudemir André, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportação e de Investimento, o nosso companheiro Olavo Noleto, presidente da BDI, e o Marcos Monteiro, secretário municipal de Infraestrutura, e companheiros e companheiras, também aqui o Antônio de Souza Ramalho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria. Cadê o Antônio? Me dê um abraço aqui, Antônio. Muito bem. Queridos companheiros e companheiras, eu tenho tentado determinar no governo que cada ministro que fale quando eu estou presente não fale mais que 5 minutos. Tem gente que acha pouco, mas presta atenção. Eu viajo 20.000 quilômetros para uma reunião do G20,
para uma reunião dos BRICS ou para uma reunião do G7. E lá, Xi Jinping, Putin, Trump, sabe, todos os presidentes só falam de 4 a 5 minutos. E eu achei interessante, porque se você escrever, 5 minutos dá para você falar muita coisa. E às vezes a gente fica falando de improviso como eu, e a gente gasta 20, 30 minutos falando, jogando palavras fora que nem sempre produz aquilo que vocês querem ouvir. E veja uma coisa, eu pensei que o Carlos, quando falou você preciso, o Alckmin falou você telegráfico. Aliás, eu nunca vi ninguém falar em tão pouco tempo como o Alckmin. E de vez em quando sobra tempo para contar uma piada. Sobretudo uma piada de Pindamonhangaba. Às vezes, quando o Carlos falou que ia falar, eu falei, ele vai falar os números da Caixa, e não falou. E aqui só mostrou um gráfico, parecia uma minhoca grande, sabe? E não foi preciso. Mas é importante porque a imprensa está aqui, viu, Carlos? E a gente não tem que falar só para quem está aqui, empresário ou empresária, falar um pouco para a imprensa publicar as coisas que aconteceram. Então, eu vou dizer para você alguma coisa que a Caixa fez. Até o final do primeiro trimestre de 2026, a Caixa tem uma carteira de crédito imobiliário de 966 bilhões e 200 milhões. Se eu estiver errado, você me corrija. Isso significa 7,2% do PIB brasileiro. 68% do total do mercado imobiliário nacional. Olha os destaques de operações. 2.840.000 contratos imobiliários assinados entre 2023 e o primeiro trimestre de 2026. 171 mil contratos do Minha Casa Minha Vida, FGTS, apenas no primeiro trimestre de 2026. 93% mais do que no mesmo período de 2023. 45 mil contratos do Minha Casa Minha Vida, classe média, assinados entre 25 de maio e o primeiro trimestre de 2026, com investimento de 11 bilhões 470 milhões de reais. 65 mil contratos do Reforma Casa Brasil, assinado entre novembro de 2025 e primeiro trimestre de 2026, 1 bilhão e pouco. O Carlos sabe que nesse Reforma de Casa eu tenho uma divergência com ele, que a semana que vem eu chamarei no meu gabinete para ele me explicar por que esse programa não está rodando com a pressa e com a quantidade que eu acho que tem que rodar. Nós colocamos 30 bilhões de reais para ajudar na reforma de casa e alguma coisa está emperrando. E eu posso dizer que eu vou adivinhar aqui, vou chutar, é a burocracia. Posso dizer, sem conhecer a fundo, mas é a burocracia que está emperrando o financiamento, porque não é possível a quantidade de cara que quer fazer um puxadinho, quer fazer uma garagem, quer fazer um quarto, quer aumentar um banheiro, quer fazer uma churrasqueira e não consegue pegar esse dinheiro. Então deve ter, Carlos, alguma coisa que você precisa colocar o dedo na ferida e me apresentar semana que vem para a gente desembuchar esse dinheiro. Eu sou daqueles que acham que se tiver dinheiro circulando, acaba os problemas do país. Se não tiver dinheiro circulando, a gente vai ter problema a vida inteira. A segunda coisa importante que eu queria falar para vocês é que eu vim aqui nesse encontro apenas para dizer para vocês o seguinte: vocês estão fadados, e eu também, porque eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês para gerar emprego, preciso de vocês para construir casa, preciso de vocês para obra de infraestrutura e vocês precisam de mim para fazer os financiamentos. É uma mão de dupla, uma mão de duas vias. Eu dou e recebo e vocês dão e recebem. Porque se não for assim, não funciona. Se vocês quiserem compreender o que eu estou falando, pega o histórico da construção de casa nesse país. Eu sou do tempo do BNH. Pega o histórico de casa nesse país que vocês vão entender. Certamente a Miriam deve falar disso na exposição dela, que ela vai ter uma hora só para ela. Eu espero que ela fale tudo.
Ou seja, porque é o seguinte, nunca se levou a sério a questão de construção habitacional nesse país. O Estado nunca assumiu a responsabilidade de acabar com o déficit habitacional. 90% das casas feitas nesse país eram feitas pelo povo, sabe, em mutirão. O Estado nunca assumiu. O BNH, que foi uma grande ideia, teve uma pequena construção. Ou seja, foi muito lento, era muito burocrático. Eu lembro que naquele tempo todo mundo invadiu os conjuntos habitacionais do BNH, porque fazia a casa, não vendia, não entregava, estava vazio, o povo estava precisando de casa e invadia. Quem é que não está lembrado? Então, nós acabamos com isso. E por que acabamos com isso? Pela precisão da construção e pela precisão da entrega. Eu não sei se todo empresário que faz a casa, ele sente a sensação da entrega da casa. E eu tenho notado a melhoria das casas. A melhoria, as primeiras que nós entregamos eram umas casinhas bem michuruca. Eu lembro de uma briga que eu tive com o BNDES, ainda não era no tempo da Luiz Mercadante, com uma casa que o cara construiu. O cara não fez estuco achando que o cara ia fazer o estuco quando ele entrasse dentro da casa. O cara não fez porta dizendo que o cara ia colocar a porta quando ele entrasse dentro da casa. O cara não fez muro dizendo que o povo não gostava de muro. Eu fiquei com vontade de pegar ele, rodar pelos pés e bater na parede. Para ele saber que falta de respeito. Que falta de respeito às pessoas pobres desse país. Achar que a gente não gosta de nada. Achar que pobre gosta de se vestir mal, gosta de comer mal, sabe? Uma bobagem imensa, as pessoas querem coisa boa. E eu falo isso com conhecimento de causa. Porque quando eu casei em 1969, eu morava na Ponte Preta. Conhece a Ponte Preta? Perto da Vila Arapuá, divida com a Vila São José em São Caetano. Eu morava ali. Eu tinha enchente na minha casa de 1 metro, 1,5 metros de água. Eu sei o que é rato boiando, barata boiando, fezes boiando. Eu sei o que é tirar uma mãe meia-noite de dentro de um quarto. Eu sei o que é dormir, sabe, no salão de um clube de futebol emprestado para dormir dezenas de pessoas. Então eu passei a entender que a casa era uma coisa mais do que necessária. Era quase que uma obrigação bíblica a gente dar um ninho para a pessoa descansar. O cara que mora de aluguel, ele não tem sossego. O filho dele não faz amizade na rua. Quando está acostumando a fazer amizade, porque pobre é assim, a gente faz amizade, de repente você vai no muro e pede, me dá uma xícara de café, me dá uma xícara de sal, me dá uma xícara de óleo. A gente vai socializando a miséria da gente. Então, o pobre, quando não tem uma casa, ele não pode fazer isso, porque ele muda. Todo ano ele muda, a mulher tem que mudar de escola, tem que arrumar novos amigos, a mulher tem que arrumar novas vizinhas. Então a casa é uma tranquilidade enorme para o ser humano. Por isso que eu tenho obsessão de construir casa. E a primeira casa que eu morei, gente, era um quarto-cozinha que não tinha, acho que tinha 16 metros quadrados. E ainda quando chovia, Luiz Mercadante, ali no Moinho Velho, sabe, a gente acordava na parede e cada lesma desse tamanho da parede, eu gastava quase que 1 quilo de sal grosso jogando na lesma para ela derreter. Depois eu mudei para uma mansão, uma casa que eu comprei em 1975, 33 metros quadrados. Eu fui morar em 33 metros quadrados, eu, Marisa, 3 filhos, minha sogra e 2 cachorros. Imagina o que é isso dentro de uma casa de 33 metros quadrados. E para mim era um paraíso, porque era a minha casa, era o meu ninho. Ali eu tinha certeza que ia cuidar dos meus filhos, que eles iam frequentar a mesma escola há muito tempo, que ia construir amizade. São esses os valores que muitas vezes não está colocado no preço da casa, ou na qualidade da casa. E eu sei o esforço que vocês estão fazendo para melhorar. Hoje eu já fui inaugurar a casa no Rio Grande do Sul com churrasqueira. A minha briga para colocar uma varandinha. Muita gente pensa que é engraçado, mas não é engraçado, é necessário fisiologicamente. O cara que mora num apartamento de 40 metros quadrados, que fica trancado numa sala, que não tem uma sacadinha, ele, a mulher e 3 filhos, quando alguém está com mal
pressentimento no intestino, sabe? Não dá para ficar fazendo a molecada sofrer, ou a mãe. A vida é preciso ter o mínimo de respeito, criar um espaço para essas pessoas ficarem, sair lá, finge que vai assobiar, finge que vai e faz as coisas lá fora. É tão simples. É tão simples compreender que é necessário o que encarece uma varanda de 1 metro quadrado. Você pensa que foi fácil conseguir? Não foi fácil, Renato. Não foi fácil. Então, eu tenho acompanhado a evolução das nossas casas. Tenho acompanhado. E eu explico para as pessoas sempre. Quando as pessoas falam que a casa é pequena, eu falo, olha, eu conto a minha história. Eu morei numa casa de 33 metros quadrados, eu, Marisa, 3 filhos, minha sogra e 2 cachorros. E ainda eu tinha uma dálmata que teve 11 filhotes. Dentro de casa. E levantava de manhã a Luiz Mercadante para dar mamadeira, porque ela não tinha tetinha para os 11 filhotes. É sofrida a vida, gente. É sofrida. Você tem que compreender que não é fácil a vida do povo que a gente quer ajudar. Mas ele tem uma casa, tudo melhora na vida dele. Tudo melhora. Tudo. Por isso, eu fiquei feliz de receber uma pauta de reivindicação, Renato. É assim que o empresário sério procede. Ao invés de falar bobagem no meio de comunicação, o empresário sério faz como vocês fizeram agora. Prepara uma pauta de reivindicação com começo, meio e fim, de todos os assuntos que causam problemas para vocês, o que vocês querem melhorar, inclusive com sugestões para o governo melhorar. E essa pauta que eu recebi, a Miriam Belchior, que está aqui, já está assumida a responsabilidade, ela vai reunir todos os ministros que tratam desse assunto. Nós vamos responder a pauta de vocês, chamando vocês lá em Brasília, antes de você deixar a presidência, porque eu acho que é um mérito seu dar a resposta para a sua categoria, e dizer para vocês o seguinte, gente, quando a gente governa um país, a gente tem que ter noção do seguinte, governar é tomar decisão, é escolher para quem que você quer governar. Obviamente que um presidente tem que governar para todos. Vocês estão lembrados quando vocês foram reclamar do dinheiro da poupança, está ficando pouco, o que é que nós colocamos? O Fundo Social. Não vai faltar dinheiro para habitação. Nós vamos colocar mais dinheiro e colocamos mais dinheiro. Esse rapaz que está aí, esse ministro do Planejamento, ele não é ministro, ele é um descobridor de dinheiro. Eu nunca vi alguém ter tanta facilidade para descobrir dinheiro que a gente não vê. E não é do Banco Master. Não é do Banco Master. Ele descobre coisa que está lá perdida no tesouro, coisa que está não sei aonde, que banco, coisa que... Outro dia descobriu até dinheiro perdido que ninguém vai atrás. Imagina dinheiro que ninguém vai atrás, gente. Se os ladrões soubessem isso, não precisava roubar o povo, roubava esse dinheiro que ninguém vai atrás. Mas não, era dinheiro de cara que já morreu, que o banco procura e que não acha. Então vamos utilizar esse dinheiro. Os mortos agradecerão se esse dinheiro for bem aplicado em alguma coisa que beneficie os vivos desse país. Portanto, eu queria terminar dizendo para vocês o seguinte, não se escondam de fazer qualquer proposta para nós. A construção civil é imprescindível para o futuro desse país em qualquer momento histórico. Ela é que gera emprego com mais facilidade, ela é que pode fazer as coisas acontecer, inclusive a escala 6x1. Não fique assustado. A escala 6x1 é uma coisa que é necessário, porque hoje o povo quer mais tempo para ficar em casa, quer mais tempo para lazer, quer mais tempo para estudar, quer mais tempo para namorar. É normal que a sociedade tenha avançado muito, é normal que os avanços tecnológicos... Eu vi agora numa casa industrializada que o cara fica lá só vendo o robô trabalhar. Imagina, o robô não vai fazer greve, não vai pedir aumento de salário. Imagina que beleza para vocês. Mas enquanto tiver trabalhador, a gente tem que saber o seguinte, a gente tem que respeitá-los. E nós sabemos que a jornada de trabalho ela vai ser aplicada levando em conta a especificidade de cada categoria. Ninguém vai impor, sabe,
na marra. É preciso a gente respeitar a realidade de cada categoria, de cada profissão, de cada setor econômico, para a gente fazer as coisas que resultem no benefício que nós queremos resultar, de trazer mais benefício para a sociedade brasileira. Vocês vejam, nós aprovamos a lei da igualdade salarial entre mulher e homem no exercício da mesma função. Já faz mais de um ano, né, Miriam? Foi para a Suprema Corte, porque teve empresário que não concordou. Agora, ao invés de querer fazer um acordo com nós, foram para a Justiça. O que aconteceu? A Suprema Corte decidiu a nosso favor. Agora a gente não pode nem mudar, porque é decisão da Suprema Corte. Mas não é justo que uma mulher competente, igual o homem, às vezes até um pouco mais, ganhe menos. Sabe? E vocês sabem que a mulher ganhar mais gera muito ciúme no homem. O homem é um bicho estranho. É o animal mais irracional que Deus colocou no mundo, é o homem. Por isso eu vou terminar dizendo para vocês, a luta contra a violência que hoje é aplicada contra as mulheres, não é das mulheres, é nosso homem. Nós temos na fábrica de vocês, sabe? Na fábrica de vocês, conversar com os trabalhadores, educar os trabalhadores para que eles não sejam violentos com as mulheres, para que eles não batam na mulher, não ficar com ciúmes. Nenhuma mulher é obrigada a morar com quem quer que seja, se ela não quiser. Se o cara tiver com ciúme de ser corintiano, vire palmeirense. Se for palmeirense, vire santista. Mas não seja violento com a mulher. Essa é uma briga que eu acho que os empresários podem contribuir, sabe, colocando no olerite de pagamento, colocando no contra-cheque, sei lá como é que vocês fazem o pagamento, hoje é tudo Pix, não dá para colocar nada. Mas se vocês ajudarem, a gente pode construir uma sociedade menos violenta e mais respeitosa com relação às nossas mulheres. Muito obrigado, boa sorte à construção civil nesse país.